A ansiedade me leva ao meu segundo porquê. Basicamente é isso. Porque algo que eu me perguntei por boa parte da minha vida. Porque a ansiedade me atrapalhava muito a minha vida. Mas o fato de não me preocupar com a ansiedade me levou a um outro porquê. Que eu me perguntei muito e que foi muito pesado na minha vida. Que foi a depressão. Não, por que eu tenho depressão? Né? É aquilo que a gente pergunta quando tem depressão. Por que minha vida é tão ruim? Por que isso acontece comigo? Né? Eu me perguntava esse tipo de coisa quando você tá no fundo do poço, quando você tá muito mal. Você pergunta, por que isso tá acontecendo comigo? O que eu fiz de errado pra merecer isso? E eu me senti muito isso desde a pré-adolescência, né? Então eu perguntava por que eu não me dou bem com as pessoas, por que, né? Eu não tenho amigos, por que não sei o que lá, por que não sei o que lá. Aí, chegando, né? Nesse porquê que eu tenho depressão, eu comecei a realmente me perguntar a partir dos 16 anos, que foi meu fundo do poço, né? Ali onde, vamos dizer, eu reprovei no colégio por culpa da depressão. Eu brigava muito constantemente com meu pai, meu pai com a minha mãe, discutia muito. Só queria ficar no jogo, né? Só queria ficar no jogo do computador para tentar fugir de todos os meus problemas, né? Então na época eu era só um jovem vagabundo nerd que queria jogar, né? Essa era a minha visão. Porque eu não me perguntava o porquê direito das coisas, só me perguntava por que isso acontece comigo. Chorava à noite, tinha uma depressão muito forte, mas, né, eu tentei no psicólogo na época, não gostei, simplesmente não fui mais. Então não tinha vontade realmente de tratar aquilo, né? Não tinha um porquê. Por que eu vou me importar com isso? Eu me sinto feliz jogando, vou só jogar e fugir disso. Então, vamos dizer, o meu porquê não era forte o suficiente, né? Para que eu cuidasse da depressão. A partir do momento que você encontra porquê, sabe? Tipo, eu tenho depressão, minha vida é ruim. Quando você é jovem, tudo tá muito longe, sabe? Tipo, eu tenho tanto tempo ainda pra resolver isso, né? Você liga o foda-se pra tudo. Mas o tempo vai vindo e vai passando, né? Correto? E vai chegar um momento ali, 18 anos, você tem seu emprego e tudo mais, onde a depressão vai cada vez mais atrapalhando ali você evoluir como ser humano. E você percebe, porra, tal pessoa começou a trabalhar comigo, já tá lá bem, já tá crescendo, pá. E por que eu tô assim? Sendo que eu percebo que eu também tenho um potencial. Aí nisso, ela se comunica melhor. Por que eu me comunico mal? Você vai se questionando. Eu percebi a questão da ansiedade, depois eu percebi a questão da depressão. Fui me perguntando por quê. Ou seja, utilize isso na sua vida, utilize isso na vida de vocês. Perguntem sempre o porquê das coisas e nisso você vai se descobrindo. Busquem se descobrir, porque a única forma de, episódio 3 desse projeto é missão. E se eu não me perguntasse os porquês, eu nunca chegaria na minha missão. Do porquê eu realmente estou aqui, porque eu quero fazer o que eu quero. Então, só respondendo esses porquês que eu descubro a minha missão. Então, muitas pessoas descobrem, por que eu tô aqui, porque eu vivo, porque eu sentia muito isso. Até porque uma época da minha vida foi muito ateu, não acreditava só acreditava que nos olhos poderiam ver. E isso é um problema porque a vida em si tem muito mais que os olhos podem ver. E não precisa acreditar em Deus por isso. É só você meditar. Você vai sentir que tem mais do que os olhos podem ver, se tu conseguir meditar. Mas por que eu tenho depressão? Porque eu não cuidei da minha ansiedade. É algo que eu falei quando eu tava falando do porquê da minha ansiedade. Mas por que eu tenho ansiedade? Quais são esses traumas? Ao me perguntar tanto os meus porquês, foi algo também que eu me aceitei. Foi algo que eu me aceitei indo pro psicólogo. Esse porquê da ansiedade, o porquê da depressão. Teve coisas que eu já sabia porquês, só precisava digeri-los, e tinha outros que eu nem admitia, que eu tentava fingir que não acontecia. Então o principal porquê de eu ter depressão na minha vida foi algo que eu falei no podcast ano passado, que foi um abuso sexual na infância. Então esse é o principal porquê de eu ter tido depressão. Porque esse trauma me dificultou todos os meus relacionamentos. Eu fui uma criança fechada demais,
por culpa desse trauma e eu não sabia que era por culpa desse trauma. Teve momentos onde, né, eu só fui, né, namorar pela primeira vez aos 20 anos de idade, ou seja, 20 anos de idade eu beijei alguém a primeira vez. E eu sempre botava a culpa em mim na época, que, nossa, era porque eu sou muito covarde, porque eu não tenho, sabe, muito receio de que dê errado pra chegar numa garota. Claro, isso é culpa da forte ansiedade, mas por que é forte ansiedade social? E um trauma sexual numa criança acaba trazendo muito forte ansiedade social, geralmente. Então, algo que já me afetou e que provavelmente vai me afetar o resto da vida. E também que eu vou observar crianças no sentido que, se eu tô ali no decorrer do meu dia a dia, como uma criança que é sempre alegre e do nada ela começa a ser muito fechada, eu vou pensar nesse meu trauma e vou pensar, será que ela não tá passando por esse trauma também, entendeu? Então é algo que sempre vai estar na minha cabeça aqui, nunca vai sair, porque foi algo que aconteceu comigo e é algo que me impacta todos os dias, que me impactou muito mais no passado, hoje em dia não me impacta tanto, mas é algo que me impacta nesse sentido que eu acabei de dar um exemplo pra vocês, né? Eu tô tendo contato com crianças, eu vou sempre me preocupar que isso não aconteça com elas. Então, se é uma criança que eu gosto, que é muito próxima de mim, eu vou me preocupar muito. Se é um filho meu futuramente que eu quero ter, né, eu vou me preocupar muito com isso. Eu vou ficar, será que ele não tá passando alguma coisa? Qualquer coisa que ele fique mais fechado, sabe? Então, esse porquê da depressão foi um dos porquês mais difíceis da minha vida. Porque o porquê da ansiedade e depressão, né? O porquê desses dois transtornos que eu tenho, que é a depressão, que basicamente já tá tranquilo, porque, né, eu fui no psicólogo, tratei disso, que é muito ruim, você sentindo num processo de depressão muito forte. Então agora ela basicamente não tem um sentimento de depressão, eu tô lidando bem com a vida, mas a ansiedade em si é algo que, se eu não cuidar da minha ansiedade durante uma semana, eu já vou voltar a ter TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que é uma ansiedade tão forte que atrapalha você fazer as coisas no dia a dia. Então, seja minha genética, seja esse trauma forte que eu passei na infância, a questão é que eu percebo a necessidade de cuidar da mente. E isso tudo me fez perceber, porque só depois que eu comecei a cuidar da mente que eu comecei a conseguir correr atrás realmente das coisas que eu quero. E aliás, eu me esforçando a correr atrás das coisas que realmente que eu queria, me fez também querer cuidar da minha mente, né? Isso aos 22 anos de idade, hoje eu tenho 25. Então só aos 22 anos de idade que eu... 22 pra 23, que eu... Porra, se eu não cuidar da minha cabeça agora pra eu poder correr atrás do que eu realmente preciso... Sei lá, você é uma pessoa com 30, 40 anos, fudida, que não correu atrás de tudo, nada que quer, e... Entendeu? Eu não queria. Eu não quero ser um velho que sonhou na vida toda, chegou, foi um velho triste que não correu atrás de nada. Eu não quero ser essa pessoa, ninguém quer. Então é necessário a movimentação de cedo, é necessário você se perguntar desde hoje, independente da idade que tu tenha. Se tu tá vendo esse vídeo, provavelmente você já não é uma criança, porque uma criança não aguentaria ver um vídeo desse, nem um adolescente. Eu tô produzindo conteúdo para pessoas mais maduras mesmo, já, para pessoas maiores de 18. Esse é meu público-alvo, porque meu público-alvo são pessoas da minha idade ou um pouco ou mais velhas. São pessoas que dão importância maior a esse todo. Então, basicamente esse é o porquê. Por que eu tive depressão? Esses são os porquês que eu tô falando pra vocês. E esse porquê só consigo falar depois de ter treinado de forma tranquila hoje em dia na frente de uma câmera aqui, porque eu treinei bastante tempo no podcast, ficava com o microfone parado na minha frente, falando. E é isso, hoje em dia eu me abro mais sobre isso, mas não no meio de pessoas e tal, mas pelo menos na produção minha de conteúdo eu quero estar desde o começo, me abrir sobre coisas difíceis, para vocês perceberem a minha sinceridade, que é a minha maior essência, é a sinceridade. Então eu quero realmente me abrir, buscar pessoas que pensam iguais, e é isso. Para quem gostou do conteúdo, se inscreva no canal, se vemos no próximo vídeo.